Então vamos falar sobre os Estados Unidos e nosso querido amigo João Bidê. Sempre ele, João Bidê, atacando novamente em uma clara tentativa de ganhar votos na próxima campanha eleitoral. O fundador da Dogecoin critica imposto de 25% proposto por presidente americano. O Billy Marcos mostrou-se incomodado com as falas do atual presidente dos Estados Unidos. O fundador da Dogecoin criou uma moedinha falcatrua, que não serve para nada, está criticando o imposto do João Bidê. Até ele ficou revoltado. Então, João Bidê falando que vai taxar 25% quem? Os bilionários dos Estados Unidos. Enquanto algumas pessoas apoiaram o ponto de vista de Marcos, que ele xingou, ele falou assim, pô, essa postagem é estúpida, e quem curtiu essa postagem também é um estúpido. Aí ele critica os gastos do governo. João Bidê, em uma clara tentativa de angariar apoio político, está prometendo taxar os bilionários. Será que vai funcionar? E taxar em 25%. Não explicou de que maneira isso seria feito, não explicou se seria sobre a renda ou patrimônio. Jogou no ar, eu quero salvar a nação. Mais impostos, mais redistribuição de renda, a população ficará feliz. Claro, quando é no olho dos outros, é refresco. Então, existe uma pequena parcela de pessoas que são bilionárias. Existe uma pequena parcela que são bilionários. E aí, se você fala, vamos taxar aquele grupo, e você não está naquele grupo, então que se for daquele grupo. É mais ou menos assim que funciona. Conforme a eleição presidencial americana se aproxima, diversos candidatos estão apresentando propostas para melhorar a economia dos Estados Unidos, afetada pela inflação, quanto pela alta de juros, o que pode levar o país a uma recessão. Aí João Bidê mandou, está na hora dos bilionários pagarem pelo menos um imposto mínimo de 25%. Está na hora. Ou está na hora de João Bidê parar de gastar dinheiro à toa. Tem essa também. Não estou defendendo os bilionários, nem sei como eles vivem, o que eles comem. Estou muito longe de ser um bilionário. Não é essa a questão. A questão é o fundo político dessa narrativa aqui. Aí o presidente postou, tá na hora de taxar 25%. E o Shibitoshi, que é o fundador da Dogecoin, ficou bravo. 25% de quê? De quê? Ele continua criticando tudo isso e falando assim, bom, só os gastos do governo são maiores do que a quantidade de bilionários que existem nos Estados Unidos. Esses 3,7 bilhões de nova dívida que os Estados Unidos colocaram nessa última legislatura é muito maior, trilhões na verdade, é muito maior do que a soma de todos os bilionários que existem nesse país. Então, qual que é a questão? Joe Biden acha que você é estúpido. E, para ser justo, todo mundo que clicou no botão curtir desse post é estúpido. João Bidê aumentou a dívida nacional em 3,7 trilhões de dólares durante seu tempo como presidente. Mais do que todos os bilionários dos Estados Unidos juntos. Somando os bilionários, não alcança a própria dívida que foi criada pelo João Bidê. E esse imposto sobre os bilionários não daria nem 10% do que ele colocou de fato de problema para o país, né? Então temos aqui a dívida americana. Nossa, tá chegando em 33 trilhões. Parabéns à dívida dos Estados Unidos, que atingiu o seu topo, o seu limite praticamente no meio do ano. Aí houve uma briga no Congresso americano, não vamos aumentar esse teto de dívida, vai ter um calote, vai ter isso e aquilo, vamos ficar sem dinheirinhos. O que aconteceu? Eles simplesmente, para não ter mais um teto que bateu ali no teto, vamos retirar o teto. Então agora a dívida americana não tem mais teto até a próxima eleição, né? Até 2025. E aqui chegando em 33 trilhões, uma dívida que não nasceu para ser paga. 33 trilhões nunca será pago. Os Estados Unidos arrecadam 4 trilhões de impostos, só que eles estão gastando 6 trilhõezinhos. Então, quase 2 trilhões é a dívida oficial do governo dos Estados Unidos. Eles aumentam todos os anos. E aí a gente vê a desdolarização acontecendo, e isso liga um sinal de alerta, de fato. Poxa, a gente vai ficar numa moeda que está sendo desvalorizada? Vamos correr para outras coisas mais resilientes. Vamos buscar ouro. Os países nunca compraram tanto ouro quanto estão comprando nesses últimos 3 anos praticamente, desde que a pandemia começou. Por quê? Houve uma impressão desenfreada de dinheiro, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E imprimir dinheiro é inflação, é desvalorização do seu tempo de vida. Então tá aqui. Os Estados Unidos não conseguem alinhar o seu próprio orçamento e ficam com essas campanhas eleitoreiras. Não vão taxar, de fato, não vão taxar esses 25% dos bilionários americanos, mas isso soa muito bem nos ouvidos das pessoas, né? Aquele grupo lá tem que se lascar, mas quem está te lascando é o próprio político que está falando isso. E aí disseram, poxa, Shibetoshi, né? Você é um bilionário, então? Você está reclamando disso aí? Não, mas a história mostra que o Shibetoshi não é nada disso. E ele disse que vendeu as Doge dele em 2015, porque ele havia sido despedido do emprego e ficou com medo de que as economias ficassem piores na época. E trocou
por um Honda Civic. Veja só, foi o suficiente para eu comprar um Honda Civic usado. Nem o próprio fundador da Doge ganhou dinheiro, como o próprio Elon Musk ganha com a Dogecoin. Então ele não é bilionário. Ele está criticando essas narrativas que estão acontecendo aqui e esse teto da dívida infinita que nunca será pago. Os Estados Unidos estão roubando o tempo de vida do mundo com essa dívida que não vai ser paga. Mas falando de economia dos Estados Unidos, tá bom. O que vocês estão reclamando aí? Desse lado é o que eles arrecadam e desse lado é o que eles gastam. E vejam, lucrinho de 89 bilhões. Ué, mas não tá gastando muito mais do que arrecada? Não tem aí uma dívida disparando? Como que eles conseguiram essa maravilha de ter mais entradas do que saídas? João Bidê tá colocando os Estados Unidos no rumo? Não. João Bidê tinha perdoado a dívida dos estudantes, mas chegou na Suprema Corte e falou, não, o estudante tem que pagar o que eles estão devendo. E aí, esse é o valorzinho que não estava sendo contado, que eles iam dar de presente o calote dos estudantes nos Estados Unidos, aí entrou aí esse dinheirinho extra. Então, por isso é que teve um lucrinho, porque entrou muito dinheiro, não foram 89 bilhões, foi muito mais dinheiro do que isso. 319 bilhões entrou pelo perdão aí da dívida dos estudantes que não foi concedido pela Suprema Corte. Diz que é inconstitucional. Então, os estudantes têm que pagar e aí entrou 300 bilhões. Se não, seria 200 e poucos bilhões de prejuízo novamente. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. A cada medição de seu orçamento, de suas entradas e despesas, bilhõezinhos estão evaporando. E é por isso que esse contador... Que medo de assistir isso aqui. Então tá aí. Parabéns. Vamos taxar os ricos. E não vamos precisar alinhar o nosso orçamento. Não precisa alinhar o orçamento. Vamos taxar os ricos. Na verdade, vão taxar é você, né? Estados Unidos vão imprimir mais 450 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos no último trimestre aqui de 2023, de acordo com a Barclays. Vão imprimir 450 bilhões. De que forma? Vão colocar novos títulos a mercado e aí os bancos compram esses títulos e dão dinheiro para o João Bidê gastar. É isso que vai acontecer aqui. Nova impressorinha de dinheiro. Não é, de fato, uma impressão de dinheiro ao vivo, mas é uma forma dos Estados Unidos colocarem mais dívida sobre a dívida que já existe, para encher os seus cofres que estão ralinhos de dinheiro. Gastaram muito, financiam guerras de terceiros, né? Minha nossa, não falemos isso no YouTube.